Bom dia, vamos então continuar aqui no domínio da organização e tratamento de dados. Hoje vamos falar de dois tipos de gráficos, gráfico de barras e gráfico de linhas. Como sabem, vamos fazer agora um estudo autónomo, que é para vocês conseguirem procurar entender os conteúdos por vocês mesmos. Então vão fazer o seguinte, vão ler a página 53 do vosso manual na parte 3. Então o que é que vamos fazer? Vamos agora pôr este vídeo em pausa. Agora que já leram essa página do vosso manual, vamos então juntos rever aquilo que acabaram de estudar. Colocam agora o vídeo em play. Como eu tinha dito, hoje vamos falar do gráfico de barras. O que é que nós temos aqui? Temos aqui a tal tabela de frequências que falámos na semana passada, que vocês trabalharam. Aqui era a cor dos olhos, na primeira coluna, de que é que estávamos a falar, cor de rosa, verde, amarelo, e na segunda coluna dizia o número de alunos que escolheram cada uma das cores da sua frequência. Isto é uma tabela de frequências. Depois de construir a tabela de frequências, vamos então desenhar estes dados num gráfico. Como é que podemos transpor, no fundo, os dados, as informações aqui desta tabela de frequências que vocês trabalharam, para um gráfico? Deixamos aqui ao lado, para vocês visualizarem a tabela de frequências, tínhamos estes dados. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que, por isso é que nós também falamos de referenciais cartesianos, etc. Vamos colocar, então, aqui um referencial. Então, neste referencial cartesiano, vamos colocar aqui, na vertical, vamos indicar o número de alunos. E na parte horizontal, no eixo das abscissas, a cor, é importante ter isso sempre presente. A primeira coluna fica sempre aqui no eixo das abscissas. E a segunda coluna, neste caso é o número de alunos, fica no eixo das ordenadas. Então o que é que nós temos aqui? Quais eram as possibilidades das cores? Ora, vamos lá. Tínhamos a cor de rosa, tínhamos o verde, a cor amarelo, o azul, o castanho e a cor de laranja. Eram as possibilidades. E agora, muito facilmente, vamos então vamos construir este gráfico de barras, dando a indicação dos dados da tabela, da frequência. Então, o que é que nós tínhamos? Cor de rosa, tínhamos 6. Então, reparem que visualmente a barra, o que é? A barra está ali a coincidir com o 6, quer dizer, a cor de rosa, houve 6 alunos que deram como cor preferida o cor de rosa. Se quiséssemos saber o amarelo, por exemplo, reparem, o amarelo, agora só olhando para o gráfico de barras, vimos que o amarelo foi da preferência de quantos alunos? Vamos ali, se foram 3 alunos, como podem ver ali, é o valor correspondente ali no eixo das jornadas, 3 alunos. Se quiséssemos saber, por exemplo, o azul, a cor do Futebol Clube do Porto. Então, ora vejam, o azul, chegámos ali ao azul, 6 alunos, foi da preferência de 6 alunos. É outra forma de apresentar, mas temos que ter alguns cuidados, é que vamos falar agora a seguir. Reparem no seguinte, olha este gráfico. Este gráfico de barras, por isso é que se chama gráfico de barras, no fundo são barras em que a sua altura vai corresponder ao número de alunos neste caso, que deram a indicação da preferência da sua cor. Então, vamos, quais são os cuidados então para elaborar um gráfico de barras? Primeiro, ter um título. Qual é que era o título aqui? Cor preferida dos alunos da turma da Mafalda. É de que é que se está a falar. Nunca se pode esquecer do título. A seguir, reparem o seguinte, todas as barras têm que ter a mesma largura. Ora, reparem na largura. Aqui, esta barra, a largura, daqui do cor de laranja, é igual à largura do verde e do amarelo e sinceramente. Todas as barras têm que ter sempre a mesma largura. O que é que as vai diferenciar? É a altura, isso sim, porque a altura vai ser o valor correspondente à frequência. É aquilo que nós, que ainda agora vimos anteriormente, vai nos dar indicação do que é que estamos, o que é que isso representa. Por exemplo, a cor de rosa tem uma altura de 6, o que está a dizer que são 6 alunos. O verde, sim senhor, a altura já é de 5, porque são 5 alunos que deram como preferência a cor verde. A altura já corresponde então à frequência. Outro pormenor importante é a distância. A distância entre as barras deve ser sempre a mesma. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, repare, entre a barra que indica a cor de rosa e o verde, tem esta distância, neste caso, aquele espaçamento. Repare que o verde, entre o verde e o amarelo, não podemos agora encostar a barra do amarelo ao verde. Temos que deixar sempre os mesmos espaços. Vocês têm aí quadriculado nos vossos cadernos, facilmente deixam, por exemplo, duas
dois espaçamentos, duas quadrículas, e assim vão construindo o vosso gráfico de barras. Não podem, não é pôr umas mais próximas, outras mais afastadas. A distância entre as barras tem que ser sempre a mesma. Então, vamos passar para a frente, então é ter o título, todas as barras têm que ter, o gráfico de barras tem que ter o título, todas as barras têm que ter a mesma largura, a altura é que vai ser diferente de caso a caso, porque corresponde à frequência, e a distância entre as barras deve ser sempre a mesma. Mas além destes aspectos ainda há outros, que são os seguintes. Devemos escolher uma unidade gráfica de acordo com os dados. O que é que isto quer dizer com isto? Vamos ali, a unidade, por exemplo, o número de alunos era 6, o máximo de alunos. Por isso, nós fomos de 1 em 1. 0 era ali a origem, como era um número relativamente pequeno, 0, 1, 2, 3, 4, 6. Agora vamos lá que tínhamos feito um estudo para muita gente e havia números de 50, de 60 pessoas. Já não íamos 1 em 1, íamos ser a escala já podia ser de 10 em 10 ou de 20 em 20. Tem que ser uma escala correspondente ao estudo que está a ser realizado. Outra coisa muito importante é os deixos. Os tais eixos das abscissas e eixos das ordenadas têm que ser sempre legendados, que é para nós sabermos do que é que estamos a falar. Neste caso, o que é que representa aqui o eixo das abscissas? A cor, a cor preferida. E o eixo das ordenadas? O número de alunos. Isto é muito importante. Tem que estar sempre legendado os eixos. E, por fim, temos que estar a falar todos na mesma... tem que ser a mesma cor para a mesma categoria. O que é que falta a palavra cor? O que é que eu quero dizer com isto? Nós não podemos... E daquele erro que muita gente tem, que gosta de apresentar os cadernos e acho bem apelativos, mas, por exemplo, não era agora pôr uma barra cor-de-rosa a cor-de-rosa, o verde com a cor verde. Não, estamos a falar das cores, vamos usar, se escolhi aqui as barras a cinzento, todas as barras vão ter a cor cinzenta. Porque estamos a falar, é a mesma categoria, estamos a falar da cor preferida. Não é agora pôr uma barra a cor-de-rosa, outra a verde, outra a amarelo, porque depois torna-se confuso e não representa aquilo que, no fundo, não dá uma ideia clara daquilo que se está a estudar. Vamos agora, depois agora o professor Ricardo vai falar agora de outra forma de apresentar dados, que é através de outro tipo de gráficos. Dependendo dos dados que nós temos, né, por exemplo, no caso anterior nós estávamos a falar de cores, né, e da preferência dessas cores, por exemplo, por alunos. Mas neste caso temos outra tabela de dados. Temos o quê? Temos uma tabela aqui que menciona alguma coisa pelos anos, né? Em cima, eu vou meter aqui em cima temos os anos, né? 2004, 2005, e aqui é o número de alunos matriculados. Neste caso era nas escolas públicas. Este é um dado até aqui do Ministério da Educação. Nós sabemos que em 2004 foram matriculados em escolas públicas 1.779.117 alunos. E depois isto há uma evolução, né? Em 2005 foram estes alunos, em 2010 foram estes alunos, estão a ver? Em 2013 foram estes. Então esta tabela, né, mostra-nos a evolução dos alunos matriculados no ensino público. Mas como nós falamos anteriormente, há formas melhores e piores de representar os dados. A tabela é uma forma interessante, mas se calhar podemos até tentar desenhar estes dados matemáticos num gráfico. E neste caso já não faz sentido ser um gráfico de barras, ia ficar muito confuso. Como é que nós fazemos? Utilizamos um gráfico de linhas. Como é que se faz um gráfico de linhas? É muito parecido com o gráfico de barras. Primeiro, começamos por usar um referencial cartesiano. Notem bem, primeira coisa, o título aparece logo. A legenda dos eixos. As regras são muito parecidas com aquelas que o professor Manela acabou de dizer. Nos eixos das abscissas, ou eixo do X, está a unidade temporal. Normalmente em gráficos de linhas, a unidade temporal é no eixo do X, neste caso os anos, e no eixo dos Y, ou das ordenadas, temos um número de alunos. E depois como é que fazemos? Criamos aqui um intervalo, que deve respeitar aqui também a uniformidade, ou seja, um espaçamento uniforme para anos. Por exemplo, daqui é um ano, daqui para aqui é um ano, daqui para aqui é um ano, então nós temos que respeitar esta uniformidade para que depois consigamos interpretar bem o gráfico, estão a ver? E depois aqui, lá está, adaptamos, né, aos dados que temos, aqui digamos, uns valores, né? Aqui já não poderíamos usar de 0 a 6, né? Estamos a falar aqui de números de 1 milhão, mas também não faz sentido meter de 0 a 1 milhão. Então o que é que eles fizeram? Eles até usaram aqui este símbolo, estão a ver aqui em baixo? Isto significa que aqui para baixo
a unidade já não é equivalente, né? Há aqui alguma parte cortada. E cortaram aonde? Onde estavam os dados, né? Como os dados estavam entre 1.600.000 e 1.950.000, estão a ver? Meteram esta legenda aqui. E depois, olhem as unidades. Daqui para aqui quanto é que vai? Vai 50.000, né? Isto é a unidade. 50.000. Daqui para aqui mais 50.000. Estão a ver? E vocês vão definir isso de acordo com os vossos dados. E depois o que é que fazem? A mesma coisa que faziam no referencial cartesiano. Este aqui é o ponto X. Este ponto tem duas coordenadas. É o ano, 2004, e depois tem um valor, que é este valor aqui, que aqui seria o valor mais ou menos aproximado, que está entre 1.800.000 e 1.700.050. E traçam este ponto. Como fizeram no referencial cartesiano. Aqui seria 1.700.075, qualquer coisa. Podemos ver aqui, olha, este valor aqui em cima, estão a ver? 1.779.000, aqui também poderiam aproximar. Se fizerem, por exemplo, isto no Google Sheets, ele automaticamente consegue fazer isto. Se tiverem que representar isto no caderno, será um valor aproximado, né? Aqui um ponto aproximado. E depois a beleza disto é que vocês estão a ver, conseguem ver graficamente uma tendência. Olhem, por exemplo, qual foi o ano em que houve menores inscrições de alunos? E vocês facilmente veem que é aqui o 2006. Há aqui o 2013, mas o 2013 está um bocadinho acima. E qual foi o ano que tiveram mais inscrições de alunos? E vocês conseguem ver aqui logo em cima, que foi este. Então veem aqui esta evolução, que é muito interessante de ver evoluções temporais através de gráficos de linhas. Professor Manel, acrescentar aqui alguma coisa a nível de... Não, é mesmo isso como estás a dizer, que é o seguinte, então nós colocamos os pontos, depois a única diferença é que em vez de estar a ser apresentado sob a forma de barra, une-se esses pontos e que depois dá a tal linha que depois permite-nos interpretar e recolher os dados. No fundo, o que é que se fez? Colocou-se aquele ponto, depois nós unimos os vários pontos. Exatamente. Que no fundo se transformou numa linha, que é para dar aquela ideia, como o Sr. Ricardo, para ter o que é que está a acontecer com o tempo. É outra forma muito eficaz e de vocês visualmente interpretar e recolher informação. Uma coisa que eu também quero agora reforçar, nós aqui a nível do quinto ano, não vamos apresentar assim, não vamos pedir também para construir estes gráficos mais elaborados, que aqueles que têm que fazer estas quebras, mas é importante também estar conscientes do que é que isso representa. No fundo, vamos trabalhar com números mais pequenos, mas no fundo a informação pode às vezes ser apresentada desta forma. Só este pormenor, acho que vamos perceber. Depois, em síntese, essencialmente as duas formas, há outras formas de representar graficamente dados. Estes são os gráficos de barras, enfim, como viram, uma representação em que temos uma categoria e depois um valor numeral, neste caso o número de alunos, e depois um gráfico de linhas que, em geral, está ligado a alguns dados temporais, neste caso anos, poder ser segundos, poder ser dias, meses, e depois uma outra variável, neste caso também é o número de alunos, mas pode ser outra coisa qualquer. Lembrem-se, depois voltem no vídeo atrás, quando estiverem a trabalhar em casa, ou vejam no vosso manual, as regras de construção do gráfico de barras, né, para que depois a construção fique impecável, e também no gráfico de linhas, está bem? O poder destes vídeos é isso, não é preciso estar aqui a repetir tudo outra vez. Se vocês tiverem dúvida, voltem o vídeo atrás e ouçam novamente aquilo que nós dissemos, que vos vai ajudar certamente. Pronto. Aplicabilidade no dia-a-dia, mais uma vez, tem que ver com o que nós já dissemos na última aula, organização de informação. A tabela é poderosa, mas aqui o desenho dessa tabela, em forma de gráfico, é ainda mais poderoso, especialmente para sistemas complexos. É muito mais fácil olharmos para um gráfico e percebermos o que é que está a acontecer. Por isso aqui a facilitação de análise e interpretação de dados, né? Nós tomarmos decisões informadas e, como é óbvio, neste caso, muito importante para simplificar processos complexos e dados complexos. Aqui tem 3 exemplos. Sim. Uma coisa que se calhar acrescentava é assim, podem estar ali a ver aquela imagem, por exemplo, no primeiro gráfico de barras, que vê duas cores. Boa. Porquê é que está aqui duas cores? Porque é um gráfico ainda mais complexo. Aqui não vamos falar a nível do quinto ano, mas porque é que isso não... Pelo que eu disse, que tinham que usar a mesma cor, porque aqui está a falar de duas coisas. Por isso, reparem a importância de ter essa situação de manter a mesma cor. Reparem, o azul representa sempre
o que está, que não consigo ver muito bem. É o valor da carreira. O valor da carreira, que aí vê o que é que está a acontecer o valor da carreira. E o azul é sempre o valor da carreira. E o amarelo é outra indicação. Qual é que é? A população economicamente ativa. E a população económica ativa, repare, por isso é que tinha duas cores, por isso é que até juntaram duas barras. No fundo é para que quando vocês estiverem em anos de escolaridade mais elevados, muitas vezes também vão-se aperceber que há gráficos de barras em que, por exemplo, 2 em 1. No fundo estou a apresentar uma comparação entre duas coisas no mesmo gráfico. Claro que aqui nós vamos só apresentar só uma variável nisto tudo. Mas às vezes quando surgem duas cores, aí sim, é porque estamos a mostrar mais do que um aspecto. Não, aliás, nas tarefas que eles vão fazer a seguir, já vai aparecer barras com duas categorias. Um dos problemas, com números mais fáceis, mas já vai aparecer uma coisa cheia. Mas é mais só na lógica de recolher os dados. Para quando for para a construção, vamos só pedir para construir só com uma categoria. Agora, claro, para tirar os dados, vocês muito facilmente é só ir à legenda, a que é que se refere, e vão escolher, tirar os dados do sítio correto, é óbvio. Mas era só fazer este parênteses, porque é importante reforçar. Quando tem essas cores é por causa disso, não é mais nada disso. Por exemplo, aqui o segundo exemplo, já agora, Nelson, me permite, eles até representam um gráfico de barras juntamente com um gráfico de linhas, né, que aqui dá para ver, e até noutra posição, né, aqui numa posição horizontal. Ou seja, há várias formas de trabalhar isto e não há uma regra específica, né, e depois, mais à frente, vocês vão percebendo que a matemática tem que nos servir, né, e às vezes serve-nos desta forma criativa. E o computador, que agora nós estamos a usar cada vez mais, muito facilmente, vós depois de saberem utilizar e construir tabelas de frequências, muito rapidamente fica com este aspecto que nos estão aqui apresentados. Não precisamos de estar ali com a caneta, com as réguas, muito facilmente aparecem estes gráficos muito apelativos e com bastante informação. Pronto. Outro exemplo, consegues-te lembrar? Enfim, fica aqui o desafio. E depois, mais uma vez, para relembrar esta importância do método ativo versus o passivo, né? Para que o que aprendes fique na tua memória, lá à frente, né? E porque consigas relembrar-te daquilo que aprendes, é muito importante o praticar, é muito importante também ensinar aos teus colegas, ou ensinar a quem está à tua volta, para que depois a retenção seja aqui elevada nos 80% ou 95%, ou mais. E para isso, né, agora é o tempo de praticar. Por isso a nossa sugestão para a aula de hoje é o exercício 1 e 2 da 54 e o exercício 1 da página 58. E aqueles que almejam a perfeição, só com prática perfeita, aqui vai mais dois desafios, exercício 3 da 55 e o exercício 4 da 59, este já em regime opcional, mas que muitos de vocês têm feito e parabéns por isso. Por isso, vamos lá trabalhar. Bom trabalho então, tá? Até a próxima.